Oi! Hoje é a resenha do conto Bem-vindo a Christmas, Califórnia, de Kristen White, aqui do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. Se você fizer uma busca por cidade dos Estados Unidos chamadas Christmas, que falta do que fazer, cara! Vai encontrar 5 resultados principais. Em Arizona, Flórida, Kentucky, Michigan e Mississippi, houve alguém que decidiu: ei, vamos chamar a nossa cidade de Christmas, porque vai ser Natal o ano inteiro. Se algum dia você se deparar com um túmulo de um desses caras, é obrigado a cuspir nele, porque, sinceramente... Assim começa o conto Bem-vindo a Christmas, Califórnia, da Kristen White, que conta a história desta garota aqui, protagonista narradora, chamada Maria, que, junto com a sua mãe, vieram do México para os Estados Unidos à procura do ganha-pão, né? Elas ficaram pulando de cidade em cidade até que um dia pararam exatamente ali em Christmas, que não dá nem para chamar de um povoado, aquilo é só uma região censitária, que vive às custas de uma mina de boro ali da região. E quando essa mina parar de produzir, literalmente todo aquele pessoal que está ali vai sumir do mapa. Maria sabe disso, ela vive no lugar que vai sumir, desaparecer. Então o que ela quer fazer, sim, é fugir dali, conseguir uma universidade e partir fora. Principalmente porque ela praticamente é uma das poucas adolescentes que vivem por ali. Ou melhor, o negócio começou a melhorar um pouquinho, porque ela trabalha numa lanchonete, também chamada Lanchonete Christmas. E o antigo cozinheiro faleceu, um senhor, e agora, num passe de mágica, surgiu um substituto que é tão jovem quanto ela. Minha avaliação do conto. Para você que já acompanhou todas as resenhas aqui deste livro, e nós estamos na antepenúltima, já deve ter reparado que eu sempre estou reclamando que algumas histórias aqui não têm o espírito natalino. Poxa, é um livro sobre o Natal, o subtítulo dele, afinal de contas, é 12 Histórias de Natal. Pois é, dessa vez, temos um espírito natalino aqui presente nesse texto. Ainda bem, um dos poucos, para falar a verdade, né? Mas de onde que surge esse espírito natalino? Bom, este novo cozinheiro, o Ben, na verdade é um apelido dele, né? A Maria não consegue descobrir o nome completo dele. Não é Benjamin. Ele tem uma certa habilidade, não é apenas seus dons de cozinhar. Ele tem um certo sentido mágico. Ele praticamente consegue adivinhar o que as pessoas querem comer. E são coisas que não estão ali no cardápio da lanchonete Christmas. E realmente esse dom que ele tem funciona plenamente, porque todo mundo que ele manda um prato diferente, todo mundo fica feliz, contente, todo mundo fica com uma alegria que nunca demonstraram. Lembrando, né, essa cidade aí de Christmas é uma cidade que vive de mineradores ali da mina de boro. Então todo mundo que frequenta ali a lanchonete trabalha lá na mina de alguma forma. Muitas pessoas têm 2 empregos, fazem alguma coisa num certo horário e depois fazem uma segunda jornada lá como minerador na mina. Ou seja, é um negócio cansativo para todo mundo vive estressado, mal-humorado. E de repente chega o Ben, esse novo cozinheiro que através da comida ele consegue deixar todo mundo feliz. Isto é espírito de Natal. Mas também tem uma outra coisa boa aqui nesse texto da White. É que aquela coisa do casalzinho romântico não é muito presente aqui. Praticamente é discreto. Sim, os dois, Maria e Ben, claro, vão ficar juntos. Isso você não pode ter dúvida, isso é batata. Mas não, isso não enche o saco aqui. Eles
estão se aproximando, mas o texto não fica martelando na nossa cabeça. Ei, tem um casalzinho aqui, vamos curtir a experiência deles. Não, muito pelo contrário, eles não ficam flertando o tempo todo um com o outro. Claro, estão interessados. Principalmente a protagonista deixa isso bem claro, né? Tem até aquelas famosas frases, né? Quando eles se cumprimentam e ela comenta que ele tem mãos grandes. Coisa bem batida de histórias românticas, né? De adolescentes principalmente. Mas enfim, fica só nisso. Até parece que vai descambar ao tradicional, mas não. Eu até percebi que faz falta aquela coisa, né? A gente fica lendo tantas histórias que tem essa coisa que incomoda a gente, aí quando aparece um texto que não tem, a gente fica, opa, mas cadê aquele negócio que fica atrapalhando? Não vai ter não? Que bom, né? Sim, 2 pontos positivos do texto. Tem o espírito natalino e não tem aquela coisa melosa da situação romântica. Mas claro, também tem alguns pequenos defeitos, digamos assim. Essa coisa do dom dele, de ele prever o que as pessoas realmente querem comer e fugir daquela coisa que está ali no cardápio, que todo mundo, para falar a verdade, não gostava do antigo cozinheiro, tudo isso se traduz como uma pontinha de fantasia aqui nessa história. Mas no decorrer dela a gente acaba considerando que é apenas um dom dele. A Maria até comenta que uma tia dela também tinha um dom de prever qual era a doença que as pessoas tinham. Bom, fica por isso mesmo essa comparação. A fantasia, na verdade, para por aí, porque trata-se de um dom dele, de uma coisa possível. Eu gostaria que realmente fosse uma história mais fantasiosa. Ele até podia ser, o Ben, um ser fantástico, mas não, ele é um cara de carne e osso, ele é um ser humano mesmo. Mas não é isso que eu estou reclamando, que é um pouco ruim, fraco no texto, não. O problema é que depois entra um outro elemento também bem comum nessas histórias para jovens adultos, que é o conflito familiar. E depois, quando isso aparece na história, até se deixa um pouco de lado as questões do bem, que ele consegue agradar a todo mundo. Sim, afinal de contas, a protagonista da história é a Maria, então a gente tem que conhecer a história dela. Mas quando entra nesse ponto ali, há uma certa coincidência que, por exemplo, tudo que ela era revoltada, afinal de contas ela é uma adolescente, né? Ela tinha uma revolta e tudo aquilo que ela não gostava e a fazia querer ir embora ali desse pequeno povoado, na verdade é um ledo engano dela. Só que do jeito que foi colocado, ou com a intensidade, um pouquinho talvez exagerado, talvez um pouco melodramático, não sei, eu acabei não curtindo muito. E até achava que o texto ia descambar para algo até decepcionante. Mas não, ele baixou um pouquinho de nível, mas manteve a sua característica de ser realmente uma história de Natal. Porque mesmo esse probleminha ali dentro da família, no fundo, também tem a ver com o espírito natalino que eu sempre quis ver aqui nessas histórias. Na verdade, se você for conferir nessas 30 e poucas páginas de texto, não acontece muita coisa. É praticamente isso que eu disse. Claro, mais alguns detalhes e com um tom bem interessante. E para fechar, uma coisa que eu posso dizer é que quando a gente vê o Ben preparando essa comida, a gente fica tentado até a experimentar o que ele está fazendo. A gente sente o gosto, o sabor do que ele prepara. Histórias assim que conseguem passar esta noção dos sabores dos alimentos, abre o nosso apetite de leitor, são sempre fascinantes. Então, resumindo para Bem-vindo a Christmas, California, de Kristen White, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso! Na próxima sexta e no sábado, os 2 últimos contos aqui desse livro, O Presente do Meu Grande Amor, 2 histórias de Natal. Enquanto isso, confira aqui do lado dicas de outras resenhas aqui desse livro também. E até mais!